Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos capítulo 2, versículos 23 ao 28, que diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Este texto é um dos textos que narra o confronto, entre Jesus e os fariseus. Fariseus, autoridades religiosas, conhecedores de toda a lei, mas tinha um problema. Eles pecavam muito na interpretação da lei e chegavam a colocar a lei acima da pessoa humana, acima da vida humana, da dignidade da pessoa humana. Ou seja, a lei, Jesus aqui vai dizer, O sábado foi feito para o homem. Ou seja, foi feito para servir ao homem, foi feito para fazer o bem ao homem, e não o homem para o sábado. O homem não deve ser escravo do sábado. Isso aqui não é desmerecendo o sábado ou a lei em si, não é isso. Mas como eu falava, muitas vezes os fariseus pecavam na interpretação da lei, no sentido que eles davam à lei. Pecavam muito nesse sentido. E Jesus, ele que veio dar a verdadeira interpretação da lei, ele que veio dar o pleno cumprimento da lei, ele mostra o verdadeiro sentido. E mostra que a lei não está acima da vida humana e nem das necessidades da vida humana. Sim, a lei dizia para guardar o sábado, é fato, mas não dizia que não poderia saciar a sua fome no dia de sábado. Então tem alguns detalhes que chamam a atenção e que, repito, os fariseus pecavam na interpretação, Pecavam. Inclusive hoje Jesus daqui vai lembrá-los um caso, uma situação de Davi, que com seus companheiros o que eles fizeram quando passaram fome, tiveram necessidade e tiveram fome, Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. Só que, qual é o detalhe aqui? Que só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. Percebe? Então, é preciso ter muito cuidado. Ainda hoje tem muita gente que é muito legalista. Veja, quando eu falo de legalista, não estou indo contra a lei. A lei, como diz o ditado, Dura lex et lex. A lei é dura, mas é a lei. Então, o que eu falo não é contra a lei, mas as interpretações que são dadas. A forma de lidar com a lei. E é preciso ter cuidado para não cairmos no erro dos fariseus, de colocarmos a lei acima da vida humana. Tem muita gente ainda hoje legalista. Tem muita gente hoje que quer cumprir a lei, mas na relação humana, na relação com as pessoas. Olha, falta a lei do amor, falta a lei da caridade, falta a lei da misericórdia. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Tem gente que hoje diz,
Eu não posso perder a missa dominical porque a lei obriga o católico a participar. E, de fato, a pessoa perder a missa dominical é um pecado mortal. Não se deve perder a missa dominical. Mas a pessoa tem tanto zelo para não perder a missa dominical, mas não respeita ninguém, fala mal dos outros, não vive o amor, a misericórdia. Percebe? É para viver isto sem deixar aquilo. Porque senão a vivência se torna vazia. Então, meu povo, a gente precisa ter muito cuidado. E uma das coisas que a gente precisa ter na vida é coerência. Coerência. O cristão deve ser coerente na sua fé, na sua prática. Aquilo que crê, aquilo que guarda, aquilo que vive, ou busca viver, com a graça de Deus. Então, peçamos ao Senhor que as leis, aprendamos isso. As leis, digamos, tanto as leis divinas, as leis eclesiásticas, elas devem nos ajudar, sobretudo, a amar a Deus sobre todas as coisas, mas também a amar uns aos outros, como o nosso Senhor nos ensinou. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.